Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui mais uma vez quem vos fala, sou a irmã Cristi Irmã Tayla. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Grande Deus, aleluia, Jesus amado. Igreja do Senhor me encontra um pouquinho, resfriada, um pouco gripada. Mas vamos fazer a obra de Deus, igreja? Vamos meditar na palavra do Senhor, porque é nossa obrigação, Salmo 1 nos diz que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, Então vamos meditar nas Santas Escrituras. E essa palavra aqui, de Romanos 6, 23, é uma promessa, igreja. É uma bem-aventurança. É uma glória de Deus sobre as nossas vidas. Porque, igreja, ainda que o inimigo das nossas almas queira nos acusar para quando nós vivíamos no pecado, realmente, quando vivíamos no pecado, nós estávamos condenados à morte. Mas quando nós aceitamos a Cristo, oh, glória a Deus, quando nós aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, quando descemos das águas e somos batizados, Igreja do Senhor, Ele, glória a Deus, nos dá a vida eterna. Este capítulo 6 de Romanos, todo ele vai falar sobre isso. Sobre que o velho homem vivia no pecado, mas o novo homem, ele vive para Deus. Olha só o início deste capítulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Por que ele está falando isso? Porque aqui, no Romanos 5:20, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eita, Deus Jeová. É sobre a conversão, igreja. Quando nós não conhecíamos a Cristo, nós éramos pecadores e muito pecadores. Nós não éramos dignos de entrarmos na presença de Deus. Mas quando aceitamos a Cristo, nós temos que ter mudança de vida. Olha o que diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, é o que eu sempre falo, quando nós somos batizados, morremos para o mundo e nascemos para Deus. Aquele que submerge nas águas, que desce as águas batismais, é o velho homem, a velha mulher. Mas aquele que ressurge, oh, glória a Deus, aquele que emerge, é uma nova criatura na presença de Deus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou, olha só, dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, Igreja do Senhor, é isso que nós temos que entender e também viver. Viver em novidade de vida. Diz aqui: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, está vendo este corpo do pecado? Quando nós descemos as águas batismais, este corpo morre. Então, não é apenas o espírito, olha dizendo aqui, o corpo do pecado. Aleluia, glória a Deus. Então, Igreja do Senhor, nós não podemos mais praticar as velhas obras. Nós não podemos dizer assim: não tem homem que não peque, então eu vou permanecer no pecado. Misericórdia, não podemos. Aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ou seja, este morto aqui é o quê? Você morreu para o pecado, mas você nasceu para Deus. Então, Igreja do Senhor,
Diz aqui então: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então veja, glória a Jesus, o contraste dessas duas palavras, salário e dom. Salário a gente tem que fazer por merecer, não é? Sim, a gente trabalha o mês todinho para poder receber o nosso salário. Mas dom quer dizer presente. Então a gente não tem que merecer, a gente apenas recebe. Nós ganhamos. Então é isso que isto quer dizer. Quando você permanece em pecado, você está trabalhando para a sua própria condenação, para a sua própria morte. Você, como dizem por aí, né, o ditado, está cavando a sua própria sepultura. Mas a partir do momento que você aceita a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, pede a Ele perdão dos seus pecados, aleluia, e fala: Senhor, eu não quero mais ser como antes. Eu quero que o Senhor me dê uma nova chance, uma nova oportunidade de viver em novidade de vida. Então você não é mais servo do pecado e nem recebe o salário do pecado, que é a morte, mas você recebe o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Porque a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos. E a graça de Deus, o amor de Deus imensurável, não nos deixa permanecer no pecado. Por quê? Porque nós aceitamos a Jesus e nós imitamos a Cristo e nós percebemos: ó Senhor, eu sei que Deus não vai se agradar disso, então eu vou deixar de praticar esta velha obra. Glória a Deus, glória a Jesus. Quando a gente aceita a Cristo, igreja, não podemos mais fumar, embebedar-se, beber, praticar a fornicação, o adultério, a mentira, a falsidade, o roubo. Não pode-se mais defraudar ninguém. E quantos por aí, igreja, se fingem de desentendidos? Homens, mulheres de Deus que são empresários, mandam o funcionário embora, não quer mais pagar os direitos dele. O que puder tirar, descontar, desconta. E acha que Deus não está vendo isso. E acha que, não, isso aí faz parte do mundo dos negócios. De maneira alguma. Quando nós aceitamos a Cristo, nós não fazemos mais assim. Pelo contrário, lembra-te de Zaqueu, ele falou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais, ou seja, quadruplicado. Por quê? Porque, como Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque Jesus viu que realmente Zaqueu havia se convertido de coração. Então não adianta querer viver uma vida de aparência e continuar praticando o pecado, porque Deus tudo vê, tudo contempla. E ele não tem nem o pecado ou culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então abandone as velhas práticas, as práticas pecaminosas. Abandone a imundície. Saia desta lama e venha para Cristo, porque Ele pode te limpar e Ele quer te limpar. Ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. E essa palavra hoje é para você que está vivendo uma vida de pecado, muitas vezes dentro da igreja, mas ainda não se converteu. Se converta. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Perdoe. Mude essas práticas pecaminosas, mentira, querer se dar bem em cima dos outros, querer falar mal dos outros. Abandone tudo que te separa de Deus, peça para Ele te limpar, te purificar, te perdoar e fala: Senhor, me perdoe, eu não quero mais ser assim, me leva de volta ao meu primeiro amor. E essa palavra é para você que até hoje viveu no pecado, mas quer se converter a Cristo. Ele diz: olha, o pecado tem um salário, mas
A salvação você não tem que trabalhar por ela, porque eu já paguei o preço. Glória a Deus, aleluia, eu te dou de graça. Basta você aceitar a mim como único e suficiente Salvador de sua vida. Grande Deus e aleluia. Oh, glória a Deus. E confessar-me como único e suficiente Salvador da sua vida. Crer que eu morri, mas eu ressuscitei dos mortos para te dar a vida eterna. Então, ore comigo assim. Senhor Jesus, nesta hora eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Salva minha família e me sustenta nas tuas mãos, Senhor. Que eu não venha mais permanecer no pecado, mas que eu venha ser livre, livre para adorar, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem com essa palavra, amados, e que o Senhor Jesus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.